Oi, turma, tudo bem? Bem, hoje nós vamos iniciar nossas aulas remotas. Essa disciplina a gente vem fazendo essas 2 semanas, né? Fazendo algumas atividades, monitorando quanto ao estudo dirigido, fazendo com que vocês continuem trabalhando mesmo nessa situação. E hoje nós iniciamos no AVA, né? O mesmo sistema que a turma do EAD utiliza. Contudo, nós vamos utilizar para fazer nossas aulas remotas, certo? Então, hoje a gente vai continuar as variáveis hidrológicas. Nós temos tratados, né? A gente começou com a importância da água, o ciclo da água, bacias hidrográficas, né? Elementos, elementos e dimensionamento de bacia. Então, em medição de variável hidrológica, a principal variável hidrológica de medição é vazão, que a gente trabalhou. Trabalhamos também, né, uma das mais importantes para a engenharia civil, que é a precipitação. E agora nós vamos tratar da evaporação. Então, hoje nós vamos tratar de evaporação e transpiração como variável hidrológica. Certo? Então, o que é essa evaporação? Ou transpiração, né? Evaporação vai ser toda forma de água que passa da fase líquida para vapor. Então, no nosso ambiente, né, nós temos diversas superfícies livres. E essas superfícies livres, a gente vai ver que elas estão constantemente, né, em processo de evaporação. A transpiração é a fase de evaporação a partir de elementos fisiológicos, né? A água dentro da planta passando da forma de vapor. Enquanto que a evaporação é a evaporação direta de qualquer superfície livre, sem que essa água chegue a uma temperatura de ebulição. Então, mais uma vez, né, só para firmar, a evaporação, a água evaporando diretamente de qualquer superfície livre, certo? Naturalmente, nossas superfícies livres, quando a gente pensa em hidrologia, são as águas de oceanos, mares, rios, qualquer reservatório. E a transpiração é essa passagem da água pelas plantas e das plantas para a atmosfera. Em uma superfície exposta, as condições ambientais que contêm um certo conteúdo de vapor d'água, haverá troca de moléculas entre a fase líquida e a fase de vapor. Então, há uma constante manutenção dessa evaporação, qualquer que seja a superfície livre, certo? E aí a gente tem duas formas de expressar essa evapotranspiração, né? Essa evaporação e essa transpiração. A gente tem perdas por evaporação e tem a intensidade de evaporação, certo? As perdas por evaporação é a quantidade de água evaporada por unidade de área, e ela é dada em durante um período de tempo e é expressa em milímetros, certo? Então, vai ser uma altura de água evaporada, certo? Uma coluna de água evaporada. Enquanto que a intensidade de evaporação é da mesma forma que a gente tratou a intensidade em precipitação, certo? A intensidade de evaporação a gente trabalha em milímetros por hora ou milímetros dia, certo? Vai ser a velocidade com que essas perdas acontecem. Para que ocorra a evaporação, a gente tem 2 condições. Primeiro, a gente tem que ter uma fonte de energia movendo, né, movimentando essa evaporação. E depois a gente tem que ter um gradiente de concentração de vapor, certo? A principal fonte de energia, a única fonte de energia que a gente tem em superfícies naturais para mover essa evaporação é a radiação solar, certo? Em superfícies naturais. Então, por isso que a gente diz que ela é a principal fonte de energia. Então, tratando de hidrologia, a fonte de energia que a gente tem movimentando esse sistema é a energia solar. Enquanto que o gradiente de vapor vai ser a diferença entre a pressão e saturação de vapor na atmosfera e a temperatura da superfície e a pressão parcial de vapor na
atmosfera. Então, essas relações de pressão de saturação, temperatura de superfície e pressão parcial de vapor vai conceituar o gradiente de concentração de vapor. Por que tratar de gradiente de concentração de vapor? Vocês lembram quando a gente viu lá em precipitação, né? Que a massa de ar a uma temperatura mais alta, próxima à superfície da Terra, né? É o momento que ela acontece algum evento, algum fenômeno que faz com que essa massa de ar suba em conta da inversão de temperatura, acontece aquela relação da quantidade de vapor que cabe naquela massa, né? Não, a gente falou de uma forma bem simples e clara, aquela quantidade que antes continha não contém mais, o excesso volta para a condição líquida e aí ocorre a chuva. Então, essa relação de gradiente de concentração de vapor é justamente essa relação da quantidade de vapor que cabe em um determinado volume, certo? Fazendo com que haja uma maior ou menor taxa de evaporação a partir da saturação do ar. Então, vamos ver agora a gente vai ver alguns fatores intervenientes dessa condição de evaporação. Então, em termos de superfície, em termos de evaporação, melhor dizendo, a gente tem a evaporação direta de superfície do solo, certo? A gente falou de superfícies livres, mas as superfícies úmidas, né? Também elas vão evaporar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente vai ter superfície de solo, superfície líquidas e a transpiração, que vai ser a superfície dos vegetais, certo? E aí, a gente pode observar que a gente tem fatores intervenientes, né? Ou seja, fatores que interferem nesses processos de evaporação. Nós vamos ter fatores comuns, né? A superfície do solo, a superfície da água, a superfície do vegetal. E fatores que são específicos a essas superfícies, né? Por exemplo, superfície do solo, né? O tipo de solo, o grau de umidade do solo, presença de vegetação ou não no solo são especificamente fatores intervenientes do solo. Agora, o grau de umidade relativa, temperatura, vento, radiação, a gente vai ver que são fatores que interferem em qualquer uma das superfícies. Na superfície líquida, por exemplo, especificamente para essa superfície, nós temos a profundidade da água, certo? A existência de obstáculos de atenuação, né? Ou seja, obstáculos que vão atenuar a ação do vento ou da temperatura sobre essa superfície. E mais uma vez, né, a gente vem aí grau de umidade relativa, temperatura, vento, radiação, que são comuns né? A gente pode ver na transpiração, esses elementos, né? Mais uma vez, são comuns a todas as superfícies evaporantes, certo? Enquanto que para a transpiração, certo? Aí a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento das plantas. Cada fase de vegetal, cada fase de desenvolvimento exige um teor de água diferente. Esse teor de água ele é passado, né? O quantitativo dele é diferenciado, né? Em cada fase da planta, passando para a atmosfera, né? Estágio de desenvolvimento, tipo da planta, né? Tem plantas que elas fisiologicamente foram adaptadas para transpirar mais, outras para transpirarem menos. Então, para uma mesma umidade relativa naquele solo, a depender da planta, a taxa de transpiração será diferente. Então, são fatores intervenientes, especificamente a transpiração. Vamos falar especificamente de alguns fatores, certo? Vamos começar pela radiação solar. Por quê? Porque a radiação solar ela é um fator importantíssimo, né? Já que a radiação é a principal fonte de energia que vai favorecer esses processos transpiratórios. A radiação solar é a fonte energética necessária no processo evaporativo, né? O evapotranspirativo, né? Evaporativo, sendo que a incidência direta fornece, né, mais energia
quando comparado com a incidência difusa. Então, o que é essa incidência direta? Os raios solares incidindo diretamente sobre aquela superfície. Enquanto a difusa, né, ele incide sobre uma superfície e ele é espalhado, né, essa radiação é espalhada para outras direções e esse espalhamento, né, vai ser a incidência indireta ou difusa. Ok? Então, dependendo do tipo de incidência, a gente vai ter uma maior ou menor evaporação. Certas incidências diretas, né, ele tem a tendência de aumentar as taxas evaporativas comparadas com as incidências difusas. Pressão atmosférica, certo? Ela vai ser mais significativa, a pressão atmosférica será mais significativa, né, quando a gente tem variações de altitude, que é quando a gente vai ter, lógico, variação da pressão atmosférica. Ela tem uma pequena influência e não é considerada nas maiorias dos fenômenos hidrológicos. Então, a gente considera uma pressão atmosférica padrão, por isso a gente disse que ela tem uma influência pequena. Mais especificamente, quanto maior a altitude, maior a pressão atmosférica, menor a pressão barométrica e maior a intensidade de evaporação. Essa é a relação que se tem quando se trata de pressão atmosférica interferindo nas taxas de evaporação. Tipo de solo. Quando a gente trata de tipo de solo, a gente volta e lembra, né? Porque o tipo de solo? O solo é a base para a construção civil, certo? O solo, a gente viu que é um elemento fisiográfico dentro da bacia hidrográfica, né? Boa parte das variáveis hidrológicas, ela passa pelo solo, tem um solo com interferência, e assim também é para a transpiração, certo? Para a evaporação ou transpiração. Ele vai ser um fator interveniente importantíssimo, né? O solo, ele retém umidade. Essa umidade, ela pode ser mais retida ou menos retida, né? Ele vai ser mais, a umidade daquele solo vai ser mais evaporável, vamos dizer assim, ou menos, a depender do tipo de solo, né? Solos arenosos saturados, geralmente, né? Eles têm uma evaporação maior do que solos argilosos. Solos argilosos, eles têm, mais uma vez falando, né? Toda vez que a gente fala de solo em relação às suas características de retenção e passagem de água na hidrologia dentro do solo, vamos falar assim, a gente vem falando das características químicas dos solos que são importantes na físico-química, certo? O que acontece? Os solos argilosos, eles têm mais cargas que retêm as moléculas de água, né? Os íons que retêm as moléculas de água. Então, em solos argilosos, a água vai ser mais fortemente retida, então a gente vai ter uma menor evaporação quando comparado com solo arenoso, com a mesma quantidade de umidade. Então, solos argilosos saturados, né, redução de 75% quando comparados com solos arenosos. Redução de quê? Aí ficou só redução da taxa de evaporação. Presença de vegetação. Retomando um pouquinho mais uma vez, a gente não pode esquecer que a gente está tratando, né? Dentro da hidrologia, a gente está tratando da nossa área, né? A área que a gente trata de hidrologia é a bacia hidrográfica, né? Que é a base para nossas construções, para o nosso desenvolvimento humano. Então, é o território base, é a bacia hidrográfica, quando a gente vai trabalhar com hidrologia. E aí a gente lembra que, assim como o solo, a vegetação também é um elemento fisiográfico, certo? Assim como o solo, a bacia também é um elemento fisiográfico. Deixa eu chegar um pouco mais para perto para o microfone capturar um pouco melhor, ok? Então vamos lá. Então, a presença de vegetação, ela vai favorecer ou não a transpiração, certo? Então, quando a gente fala de vegetação, a gente sempre lembra que a gente está falando de transpiração, é a passagem da água a partir do vegetal para a atmosfera. Então, o vegetal, ele absorve a água pelas raízes, absorve a água do solo pelas raízes,
e essa água é passada para a atmosfera. Então, a gente tem o processo de transpiração. Então, quanto maior for a vegetação da superfície, maior vai ser esse volume de vapor passado para a atmosfera a partir da transpiração. Temperatura de superfície, lógico, quanto maior a temperatura, né, quando a gente está falando de evaporação, transpiração, processo de passagem de água, processo molecular de transformação da água da fase líquida para a fase vapor, a gente sabe que a temperatura é um fator fundamental, certo? Então, quanto maior a temperatura, né, maior será essa radiação, maior vai ser a energia cinética que vai movimentar essas partículas, que vai fazer com que, né, vai movimentar essas moléculas, que vai fazer com que elas se desprendam e passem para a forma de vapor. Então, maior vai ser essa velocidade dessa reação, certo? A radiação solar produz uma variação na temperatura da superfície, modificando a energia cinética das moléculas. Temperatura do ambiente, não é uma temperatura ambiental. Eu botei temperatura ambiente. Temperatura ambiental. Ok? Seria mais correto falar. O aumento da temperatura torna maior a quantidade de vapor de água que pode estar presente no mesmo volume do ar. E aí a gente lembra, né? Eu falei com vocês um pouquinho no início e retomo aqui que a gente falou na última aula presencial sobre precipitação. Então, o que acontece, né? Quanto maior for a temperatura, maior a capacidade de vapor contida naquela massa, naquele volume de ar, certo? Outro fator interveniente é a umidade do ar. Então, a gente tem um exemplo aqui, quando a gente tem uma umidade de ar de 60%, significa que o quê? Que a atmosfera contém 60% da umidade máxima que ela seria capaz de conter aquela temperatura. Então, a gente lembra, voltando, toda hora eu tô falando que a gente lembra. É porque eu já tô com saudade de vocês, que faz muito tempo que a gente não se vê, né? Então, o que acontece? Voltando para a umidade relativa. Quando a gente tem, né, uma temperatura, lembra que a gente tem uma temperatura de concentração e uma quantidade máxima de vapor relacionada àquela temperatura, certo? Então, quando significa que quando a atmosfera contém 60% da umidade máxima, que ela seria capaz de conter aquela temperatura, ok? Então, é como se aquele volume, aquela massa só está com aquele percentual, né, de capacidade dos 100% que ele poderia ter, do totalmente saturado. Okay? Portanto, quanto maior a temperatura, certo, maior a capacidade de o ar conter água e menor vai ser essa umidade relativa do ar. O vento como um fator interveniente, o vento ele age de que forma? Eu tenho uma superfície, né, uma superfície de um vegetal, certo? Ou uma superfície livre, né, uma superfície de um lago, do oceano, de um rio, de uma poça d'água qualquer, uma superfície, né, da folha vegetal. O que acontece? Então essa superfície ela vai estar o quê? Aquela determina, não importa a temperatura que esteja, né? Ela vai ter o quê? Uma concentração, uma passagem desse vapor d'água, né, dessa água líquida para a forma de vapor. Então, cada concentração cada temperatura de saturação vai ter uma concentração de saturação relacionada, certo? Então, não importa a temperatura, a gente vai ter constantemente a água passando do estado líquido para o estado de vapor. Então, o que é que o vento faz, né? Ali naquela camadinha de 1 milímetro de espessura, logo rente à superfície, né? À medida que a água vai passando da fase líquida para vapor, vai saturando aquela coluna de 1 milímetro sobre a superfície. O vento passa
Então, ela arrasta aquela camada de ar saturada, fazendo com que mais vapor d'água tenha a capacidade de passar, né, para a atmosfera, mais água, né, tem a capacidade de passar para a atmosfera na forma de vapor. Então, o vento é importante quando ele faz, é como se ele fizesse uma limpeza na superfície, né, tornando ela com a maior capacidade de reter, né, com mais capacidade de reter aquela quantidade de vapor. Os aspectos fisiológicos, né? Aí a gente lembra da evapotranspiração, da transpiração dos vegetais. Certo? Quando a gente está falando de aspectos fisiológicos, a gente está falando exclusivamente de vegetais. Então, nos vegetais, certo? Qualquer que seja ele, tamanho, forma, estágio de desenvolvimento, né? A taxa de respiração, de transpiração é respiração, transpiração é função dos estômatos, certo? E aí a gente tem a quantidade de estômato que há naquele vegetal, né? A profundidade efetiva da raiz, né? Se a raiz já está alcançando lençol freático, se ela está numa profundidade efetiva que alcança o solo úmido, se há umidade suficiente no solo para aquela raiz absorver, o tipo de vegetal, e todos os fatores anteriores citados quando a gente falou de fatores intervenientes à transpiração, certo? Quando a gente fala de transpiração, a gente está falando de vegetação. E a evapotranspiração. Então, o que é? Eu falei algumas vezes ali atrás um pouquinho sobre evapotranspiração. Evapotranspiração é um termo que foi usado pela primeira vez, né, pelo cientista Torrent Waite. Certo? Torrent Waite, ele é um grande nome aí da meteorologia, certo? E ele usou esse nome pela primeira vez, unindo essa taxa de evaporação de superfícies livres, né, com a taxa, né, de transpiração vegetal. Então, ele tornou esses dois fenômenos em um único fenômeno, né? A gente podia tratar essa passagem da água de qualquer superfície para a atmosfera como um todo, tratando aí de evapotranspiração. Então, quando se trata de evapotranspiração, a gente está falando do somatório dos dois fenômenos, então do quantitativo desses dois fenômenos em conjunto. E aí, quando a gente vai quantificar evapotranspiração, a gente vai ter 3 evapotranspirações específicas para fazer o quantitativo e a comparação e poder identificar a quantidade de vapor d'água evapotranspirando. Então, a primeira é a evapotranspiração potencial. O que seria essa evapotranspiração potencial, né? Vai ser a perda d'água, certo? Por evaporação e transpiração, né? Já ficou redundante, não precisaria nem mais tratar, né? Então, vai ser a perda d'água, né? Nesses dois conjuntos, né? A superfície livres e vegetação. Só que aonde? Em uma região onde a superfície ela tenha ela seja coberta naturalmente, né, onde tem uma vegetação natural e quais são as condições, né, que ela esteja totalmente coberta e o conteúdo de água no solo esteja próximo à capacidade de campo. Vocês já ouviram falar esse termo capacidade de campo? Eu já observei por turmas anteriores que esse termo não é muito utilizado na engenharia civil, apesar de vocês fazerem 2 matérias específicas de solo, né? Solos 1 e solos 2. O que é que acontece? A capacidade de campo vai ser uma capacidade máxima que aquele solo tem de reter aquela água, sem que aquele volume de água seja perdido por evaporação ou seja perdido por percolação. Então, vamos supor que eu tenho um determinado solo, né? E aí a gente vai estudar só os 20 primeiros centímetros de profundidade daquele solo. Então, qual a capacidade de campo daqueles 20 primeiros centímetros de profundidade daquele solo? É o conteúdo máximo de água que aquele solo pode reter sem que haja perdas por evaporação ou que abaixo daqueles 20 centímetros comece, né, a percolação.
certo? Então a gente diz que uma evapotranspiração potencial, a área deve estar nessa condição, certo? Uma vegetação natural e o solo em capacidade de campo. Por que se denomina isso, né? Então vamos fazer aqui, parar e pensar um pouquinho sobre esse termo. Então quer dizer que nessas condições eu tenho um potencial máximo de evaporação que poderia haver sobre aquelas condições. Então eu tenho uma vegetação natural, não tem nenhum tipo de degradação, o solo está totalmente coberto por a vegetação natural, não tem um déficit nem excesso hídrico, então eu tenho um potencial máximo de evaporação que poderia ocorrer, de evapotranspiração que poderia ocorrer. Aí a gente pode contabilizar a evapotranspiração potencial quando a gente tem essas condições. E em termos comparativos, a gente tem a evapotranspiração de referência. Então, quando a gente tem esse termo referência, quer dizer que a gente tem um padrão de condições, né, para que a gente possa fazer uma comparação. Então, nessa evapotranspiração, nessa medição da evapotranspiração, uma evapotranspiração de referência, o que a gente vai ter? A gente vai ter perda de água em uma extensa superfície cultivada com grama. Então, a gente não tem mais a superfície de vegetação natural. O que a gente vai ter? Vai ter grama, né? E essa grama ela tem que ter o cultivo padronizado, né? No máximo, né? 0,08 metros, né? 8 centímetros a 15 centímetros de altura aí dessa grama, né? Em crescimento ativo, ou seja, o solo deve dar todas as condições para ela estar no estado fisiológico entre essas saudável, né? E ela está com seu crescimento, seu desenvolvimento ativo, né? Cobrindo totalmente o solo e sem deficiência de água. Então, nessas condições, eu vou ter uma referência, né, de uma cultura padrão, uma condição de solo padrão, para fazer esse comparativo. Outro tipo de evapotranspiração também é a evapotranspiração real ou atual, certo? Então, a gente vai ter a evapotranspiração. Vamos voltar um pouquinho. O potencial, né? São o potencial máximo da região de evapotranspirar. A de referência, quando eu tenho as condições padronizadas para que ocorra essa evapotranspiração, essa medição, e eu tenho a real, que é realmente o que está acontecendo naquele momento, naquela região, certo? Então, vai ser a perda de água por evapotranspiração, né? Nas condições reinantes, ou seja, nas condições que realmente existem, tanto na atmosfera, quanto na umidade do solo, tanto na vegetação, certo? E eu tenho a evapotranspiração real. Então, são 3 tipos de evapotranspirações que a gente pode medir, determinar, e aí depende muito para que estudo a gente vai fazer, o que a gente vai utilizar, para que a gente vai utilizar esses dados, a gente vai medir uma ou outra, ou as 3 e fazer o comparativo. Então, a fórmula geral da evaporação, certo? Ela foi definida lá desde 1928 por Dalton, certo? É uma fórmula bem simples, a gente tem um coeficiente, o seu é coeficiente empírico, né, relativo a elementos meteorológicos, certo? Lembre que a gente tem a ação da radiação solar, aí temperatura, tudo influenciando, né? A evapotranspiração, se eu não tenho elementos meteorológicos, ela não acontece. Então, a gente tem esse coeficiente se referindo a esses elementos. E o que mais? A gente tem a pressão e saturação, a temperatura e a pressão de vapor do ar. Então, a diferença entre a pressão e saturação, né? A temperatura da superfície, né? Cada temperatura tem uma pressão, saturação específica a ela. Então, eu tenho aquela pressão de temperatura relacionada, aquela pressão de saturação relacionada com aquela temperatura. Eu subtraio a pressão de vapor do ar, multiplico por esses elementos meteorológicos, e aí a gente tem a fórmula geral de evapotranspiração. A partir dessas fórmulas, várias outras fórmulas foram propostas, certo? E a gente tem esse estudo de C, né, desse coeficiente meteorológico, ele é muito específico para cada região, localidade. Ok? E aí é muito fácil pensar isso quando a gente pensa que cada território do planeta tem uma condição ambiental muito específica, né? E essa condição ambiental justamente dada pela, né, temperatura, vegetação,
disponibilidade hídrica, ok? Então, por exemplo, eu trouxe dois aqui para vocês, um dos Estados Unidos e outro da Rússia. A gente vai ter a base, né, que é a relação de subtração entre a pressão de saturação, vou voltar um pouquinho, entre a pressão de saturação e a pressão de vapor do ar, certo? Multiplicando por esse coeficiente C, e aí esse coeficiente C ele vai se desdobrar em alguns parâmetros e coeficientes, certo? E a gente, por exemplo, dos Estados Unidos para a Rússia, a gente tem a velocidade do vento, obtida a 2 metros acima da superfície, como um dos parâmetros dentro do coeficiente C. Ok? Então, tudo isso fora desse parêntese, onde a gente tem... Aqui, tudo isso fora desse parêntese, onde a gente tem a relação das diferenças de pressões, certo? Dual da de saturação, é o que a gente chama do coeficiente, sei lá, da equação geral. Então vamos falar um pouquinho de medidas de evaporação, né? Medição, como é que a gente faz, como é que ocorre, como é que a gente faz essa medição? A medição ela ocorre por meio de tanques evaporímetros, certo? E de atmômetros. Então, medição, quando a gente vai falar, a gente vai ver que a gente vai falar de medição e de determinação. Quando a gente vai falar de medição, vai ser a medição direta, a contabilização direta dessa evaporação. E determinação, a gente vai ver que a gente vai associar outros fatores para determinar essa evaporação. Então, vamos lá. A primeira são os tanques de evaporação. O tanque de evaporação ele é muito comum no Brasil. Muito fácil de usar, muito simples de utilizar. Além da evaporação, a gente pode relacionar, né, temperatura, velocidade de vento, a gente vai ver. E, além disso, né, esse tanque ele é assim, muito barato de ser construído, é muito simples de ser utilizado. Por isso que ele é tão difundido. Né? Na agricultura mesmo ele é bastante difundido, onde essas medidas de evaporação muitas vezes tem que ser diária, um método de irrigação que é feita pela quantidade de vapor no ar, então aí a gente tem essas medições diárias, enfim. Mas, para qualquer que seja o objetivo da medição de evaporação, pode ser utilizado o tanque de evaporação. Né? O tanque classe A é o mais utilizado no Brasil, certo? Então, a gente vai medir ele, como é que vai ser essa medição. A evaporação nesse tanque, né? A gente vai medir a espessura da lâmina de água, né? A gente tem uma lâmina de água inicial, o quanto que ela diminuiu, né? A espessura, a altura dessa coluna que diminuiu vai ser a quantidade de água que foi evaporada. E como é que se faz isso, certo? Vai medir com uma régua ou com um micrômetro de gancho, né? Assentado sobre um posto tranquilizador. Então, o micrômetro de gancho nada mais é que um parafuso com a terminação em gancho, onde, né, ele é graduado e à medida que há o deslocamento da água, ele gira, né, e vai marcando essa graduação e a gente tem essa leitura da coluna de água. Enquanto o poço tranquilizador, né, é um cilindro, onde no centro vai ter esse micrômetro, certo? E o que acontece? Ele serve para evitar as oscilações da água e a gente poder fazer essa medição corretamente. Então, temos aqui uma figura, né, do tanque. Ele está sobre um estrado. Nesse estrado, ele deve ter, né, esse tanque deve ser instalado sobre estrado de madeira para evitar a relação de temperatura do solo com a temperatura do tanque, né, que ele é um tanque metálico. Então, esse tanque ele é simples, mas ele é todo padronizado, né? A altura do tanque, a espessura do metal utilizado para fazer, a altura do estrado. O estrado tem que ser de madeira. Tudo isso para fazer com que essa evaporação ela seja somente relacionada com as condições do ambiente, certo? E aqui acima a gente tem o posto tranquilizador com o micrômetro em cima e abaixo a gente tem só a imagem do micrômetro, certo? Aqui mais uma vez uma figura de um tanque de evaporação instalado. Dentro do tanque, além do posto tranquilizador, vocês podem observar aí um termômetro e aqui do lado, nessas pazinhas pretas, são anemômetros para medir a velocidade do vento. Então, a gente pode relacionar, né, a evaporação com a temperatura da água e a velocidade do vento.
Ele serve para medir a evaporação diária, né? Relaciona a evaporação diária com a evapotranspiração diária com a evapotranspiração de referência, não. Desculpa. A evaporação diária com a evapotranspiração de referência. Então, como é que a gente vai calcular a evapotranspiração de referência a partir de um tanque classe A, né? Eu vou pegar a evaporação diária medida e multiplicar pelo coeficiente do tanque, e aí eu vou ter a evapotranspiração de referência. Como eu já falei, tem um custo baixo, é fácil manejar, certo? É empregado em diversos manejos de recursos hídricos, assim como também nas diversas culturas, né? Na área agrícola. E aí a gente pode associar os efeitos de radiação e vento, temperatura aos dados de evaporação direta. Além dos tanques de evaporação, né, o Júlio trouxe o classe A, que é o mais comum no Brasil. Temos os atimômetros, né? Os atimômetros também são evaporímetros, muito utilizados nas estações meteorológicas, tá? E o que acontece, né? Também tem leitura simples, instalação simples, operação simples, né? Pode ter erro, né, em razão da sua estrutura, né? Impregnação de sal, poeira nos poros, a gente vai ver o que são esses poros, e são mais sensíveis ao vento do que a radiação solar. Então, os efeitos de vento favorecem muito mais a evaporação do que a radiação, o efeito da radiação solar. Então, vamos começar com o atimômetro de Pinch, né? Vou trazer 3 exemplos de atimômetros aqui, mas o princípio desse equipamento é o mesmo, certo? Um atinômetro são tubos graduados em décimos são milímetros, né? Fechados em uma de suas extremidades. Então, o que acontece? Eu tenho um tubo com um determinado volume de água, certo? Graduado. E a medida, né? E esse tubo... Deixa eu mostrar uma figura aqui para vocês, a gente vai direto. Então, observe essa primeira figura aí mais abaixo. Então, eu tenho um tubo graduado, e embaixo eu tenho uma folha com determinada espessura, e esse tubo, né, vai umedecendo, esse volume de água dentro do tubo vai umedecendo essa folha, né, esse papel, um papel mesmo, em círculo, certo? Com um diâmetro específico. À medida que esse papel vai sendo umedecido, dependendo das condições do ambiente, ele vai ter o vento, a radiação vai evaporando essa água desse papel, e à medida que vai evaporando, mais ele vai ser umedecido. Então, esse volume de água dentro do tubo ele desce, e aí a gente vai ter essa diferença, né, do volume inicial ao volume final, do quanto de água que foi evaporado, certo? As outras figuras também são atimômetros, aí instalados, fazendo a medição de evaporação. O de Livingston, ele é muito parecido com o de Pinch, certo? E o que acontece com o de Livingston? Ele é muito semelhante, só que ao invés de papel a gente tem uma esfera oca de porcelana, certo? Então, tanto os poros do papel, os poros dessa esfera, quanto, já vou passar o próximo, que é o de Belani, que é um prato de porcelana, né? Então, quando esses poros eles ficam sujos, com poeira, sujeira, a partir das ações das intempéries, o que acontece? Isso vai interferir nessa leitura e na absorção dessa umidade e no volume que é reduzido a partir da transpiração, certo? Então, se esses equipamentos, né, o papel, a esfera, o prato, ficarem muito sujos, né, ficarem muito impregnados com poeira, sal, qualquer tipo de partícula, né, vai interferir na leitura correta, vai subestimar a evaporação local. Ok? Então, o princípio é o mesmo. Eu tenho um tubo graduado, só que no final do tubo, em vez do papel, como o de Pinch, eu vou ter a esfera ou o prato. Deixa eu ver. Não tenho foto, não trouxe foto desse. Não são tão comuns não, é bem difícil de achar imagem, tá? Determinação de evaporação por lisímetro. O lisímetro ele é muito utilizado na agricultura, certo? Mas ele pode ser utilizado para qualquer medição de evaporação em solos, certo? Não vai ser um equipamento
para a medição de evaporação em superfície de solo. Então, o que acontece? Eles são tanques enterrados no solo, o qual a gente pode determinar essa evaporação. Vamos direto para a figura. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma caixa, né, de tanque. Enterro essa caixa no solo, volto o solo com as mesmas camadas e com a mesma vegetação para dentro dessa caixa. Observe, né, na segunda figura abaixo, certo? E enterro. Aí, quando eu enterrar, eu vou ter uma abertura, uma caixa, onde o volume de água percolada ele vai ser coletado e vai ser levado a um recipiente, ele vai ser contabilizado, certo? Pode ser por meio de balanço ou por coleta direta desse volume. Então, nessa região, eu vou saber o quanto de água, né? Tem que monitorar o quanto de água entra pela chuva, pluviometria ou por irrigação, por exemplo, em caso de vegetação. E aí eu sei o quanto de água entrou no solo, o quanto de água saiu por percolação. Então, a diferença do que entrou no solo, né? Pela chuva ou pela irrigação, e quanto que saiu pela percolação, né? Esse déficit vai ser a água, volume evaporado, né? O processo o equipamento é mais complicado de instalar, mais complicado de coletar, de se medir, né? Mas o processo, o entendimento do processo em princípio é relativamente simples, né? Baseado na diferença desses dois volumes. O volume que foi inserido nessa região, né? Que entrou esse volume de solo, seja pela chuva ou pela irrigação, pelo volume que foi coletado da percolação profunda. Ok? Essa primeira figura aí, os pontos A, B, C, D, ilustra bastante. Ilustra bem direito essa questão. Tá? E aí a gente vai ter métodos empíricos, né? Métodos. Mais uma vez, voltando um pouquinho só. Observe quando a gente fala de medição direta, a gente falou de tanto classe A e os evaporímetros, certo? Que é a medição direta mesmo do volume, né? A diferença do volume de água, a gente diz diretamente que foi a evaporação. Quando eu falo do lisímetro, eu estou falando já de determinação, porque eu tenho que fazer, né? Eu tenho que contabilizar a água que entrou, a água que saiu, fazer a diferença, ou o peso. Então, aí eu tenho dados indiretos para determinar a evaporação, certo? Outros tipos de métodos indiretos são os métodos empíricos, né? A gente vai ter o método de Blood-Crowder, certo? Baseado em dados de temperatura e foi desenvolvido nas regiões áridas dos Estados Unidos para aquelas regiões, certo? Então, ele vai relacionar, esse método é um método empírico que relaciona valores reais de evapotranspiração com o produto da temperatura média pela percentagem das horas. Vamos para o cálculo, né? Aí a gente tem um cálculo que a gente vai ter a evapotranspiração de referência relacionado com a temperatura vamos primeiro com o percentual de horas, a temperatura diária, né, e multiplicado tudo isso pelo fator de correção, né, que depende da umidade relativa mínima. Então, para fazer esses métodos empíricos, a gente deve ter uma série de dados, gerar uma equação estatística, ver o coeficiente de confiabilidade dessa equação para estabelecer esse método. Outro método é o método aerodinâmico, né? Esse é um método micrometeorológico, né? Com embasamento físico-teórico da dinâmica dos fluidos e transporte turbulento. Então, essa questão de evaporação tem tudo a ver com meteorologia, porque a principal fonte é a radiação que está ligado a eventos meteorológicos, tá? Radiação, vento, temperatura, tudo ligado com eventos meteorológicos. Então, tem muitos métodos empíricos que vai poder ser contabilizado a partir da meteorologia. Então, também a gente vai precisar de uma série de dados para determinação desses métodos aerodinâmicos. Okay. O balanço de energia, também a gente vai aí representar a contabilidade das interações de diversos tipos de energia, né, com a superfície terrestre, certo?
Métodos combinados são os métodos que combinam, né, as bases físicas com o balanço de energia e tem relação com o processo de transferência de massa, né? Dentre eles tem um método mais comum, que é o de Pima, certo? Esse método, ele também é um método meteorológico. A gente precisa de uma série de dados para entender e estudar esse método e poder determinar. O método de Pima é um método que combina o balanço de energia com os princípios aerodinâmicos. É bastante preciso, porém exige uma determinação de grande número de dados meteorológicos, quais na maioria das estações não são disponíveis. Então, são esses dados, geralmente a gente coleta com cientistas que estudam especificamente eventos meteorológicos a nível de mudança climática, global, enfim. Então, são dados muito específicos que a gente não acha em qualquer estação meteorológica. Eu não vou na estação meteorológica que tem aqui na UFS e não vou conseguir esses dados para fazer a determinação pelo método de Pima, né? São dados mais específicos, certo? Entende-se todos os métodos, né, que combinam as bases físicas com balanço de energia. Eu voltei, desculpe. Acabamos, né? O que eu estava vendo. Voltamos então. Então aqui nós finalizamos com o método de Pima, tratando de métodos empíricos para a determinação de transpiração. Então, fazer um breve resuminho, certo? Porque a gente já tem 46 minutos de aula, né? Então a gente tratou de evapotranspiração, identificamos, né, quais são as formas que a água passa da fase líquida para a gasosa em termos hidrológicos, né? A gente tem superfície livres e os vegetais, identificando os fatores intervenientes a esses processos, medidas desses processos, certo? Como a gente toma a medida da evaporação, né? Método direto, tanto glaciar e os evaporímetros, e métodos indiretos, que aí a gente tem diversas equações baseadas em dados meteorológicos ou não para a determinação, ok? De evaporação é só isso. Agora a gente vai lá pro chat, certo? Aqui no AVA, e nós vamos fazer uma atividade que está lançada no portal. Vamos lá?